e todas das comunidades da paróquia de São José em Vespasiano. Nós estamos aqui hoje para realizarmos uma leitura orante da Bíblia, uma Lexio Divina, a partir do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é Mateus 19, versículos 23 a 30. Abra então sua Bíblia em Mateus 19, 23 a 30, para fazermos a leitura orante. Mas antes disso, nós vamos pedir o Espírito Santo que nos ilumine, que Deus mande a sua luz e ela nos ilumine para que possamos não só entender, mas também recebermos a força desse Espírito para vivê-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então agora, nós vamos dar início à nossa leitura orante. Nesse capítulo 19, Mateus informa que começa uma viagem. Jesus está em viagem para Jerusalém e nessa viagem ele vai então aproveitar a convivência para instruir ainda mais os seus discípulos. O tema de hoje é um tema muito atual, um tema muito importante. É o tema sobre, afinal, o que é a recompensa daqueles que seguem Jesus. E nós vamos ver que Jesus traz uma novidade muito grande. Esse texto é uma continuidade da perícope anterior, quer dizer, de um texto anterior, no qual Jesus teve um encontro com um jovem rico. E esse encontro foi um encontro decepcionante para o jovem rico. O que aconteceu nesse encontro? O jovem procura Jesus para saber como ele podia ganhar a vida eterna. Jesus, então, lhe responde citando os mandamentos, dizendo que ele tinha que seguir os mandamentos. Era a lei de Moisés. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não cobiçar a mulher. Enfim, todos os mandamentos eram o que Jesus diz para ele. Ele, então, diz o seguinte, e o que mais? Aí Jesus responde a ele, dizendo assim, se queres ser perfeito, então vende tudo, dá aos pobres e me segue. Ele, muito decepcionado, ele não aceitou fazer aquilo, ele perguntou o que devia fazer mais, ele volta decepcionado para casa. Jesus, então, vai fazer um comentário sobre o comportamento do jovem rico, sobre a questão da riqueza e a entrada do reino dos céus. Esse comentário vai dar origem a dois diálogos. Um primeiro diálogo com todos os discípulos e o outro é um diálogo entre Jesus e Pedro. Então, nós vamos ler aqui para que possamos dar início, então, a essa leitura orante. Então, Jesus disse aos discípulos, em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, pelo fundo de uma agulha, que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram totalmente perplexos, e perguntaram, quem, pois, poderá salvar-se? Olhando bem para eles, Jesus lhes disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Em seguida, Pedro tomou a palavra e disse-lhe, olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu, em verdade vos digo,
quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, haverei de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Esse evangelho ele tem duas partes. Na primeira parte é um diálogo com os discípulos, como a gente falou, e os discípulos terminam perplexos. Ele comenta a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus e que era mais fácil um camelo passar por um buraco muito estreito do que o rico entrar no reino dos céus. Então, por que será que eles ficaram perplexos? Se isso fosse uma coisa comum naquela época, ninguém ficaria perplexo. Eles não ficariam perplexos. Eles ficaram perplexos, espantados, porque aquilo era uma novidade. Jesus trazia uma novidade. E que novidade era essa? Até aquele momento, vigorava uma teologia da retribuição. O que era isso? É uma teologia que diz o seguinte: aquele que realmente seguiu os mandamentos, Deus o retribuía com muitas riquezas. E aqueles que não seguiam eram amaldiçoados e por isso eram pobres. Essa visão da maldição para os pobres e a riqueza como um sinal da bênção de Deus, daqueles que seguiam os mandamentos, para Jesus não é a teologia, quer dizer, não é aquilo que ele ensina, que prega. E ele diz então dessa dificuldade. Isso espantou muito os discípulos, porque os discípulos estavam acostumados a ouvir exatamente o oposto, que eram os ricos, aqueles que seguiam a Deus, aqueles que possivelmente então entrariam no reino do céu com facilidade, porque eles eram os abençoados. E Jesus diz que não. Diz que não, isso torna os discípulos tão perplexos. Eles vão, mas então, se os ricos, quem poderá salvar-se? O que eles estão querendo dizer? Se os ricos, que eram os abençoados, não entram no céu, então não entra ninguém. Então Jesus diz que para o homem isso era impossível, mas para Deus tudo é possível. Isso é, para Deus até um rico pode entrar no reino do céu, uma prostituta, isso, aquilo, todo mundo pode entrar, mas é Ele quem julga, não somos nós. Em seguida, Pedro tomou a palavra. Então, a partir disso aí, nasce um outro diálogo. Pedro toma a palavra. Pedro é sempre visto como uma espécie de porta-voz, de líder. Aquele que fala no Evangelho, o discípulo que mais fala, que toma a frente, no Evangelho de Mateus. E o que ele vai dizer? Ele vai, de certo modo, dá uma bronca em Jesus, dizendo assim, olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Afinal, o que vamos receber? Aí Jesus fala de qual é a recompensa. A recompensa que os que seguiram ele, largaram tudo e seguiram ele, é que eles estarão sentados em 12 tronos. Primeiro, o Filho do Homem vai para a sua glória, quer dizer, Filho do Homem aí quer dizer ele mesmo. Primeiro é Jesus que senta-se no seu trono, no seu reino, na sua glória, e que haveria 12 tronos ao lado dele, que seriam dos seus discípulos, dos seus 12, e eles se sentariam ao lado dele. E eles, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, eles participariam do julgamento das tribos de Israel. E tem mais, fala que aquele que deixou casa, pai, mãe, irmãos e irmãs, e os campos receberiam 100 vezes mais e
A herança é a vida eterna. Quer dizer, a herança que eles têm é a vida eterna. Não são bens materiais que deixam para os outros. Essa não é a herança que Deus dá aos seguidores de Jesus, mas é a herança da vida eterna. E termina de uma forma que para a gente às vezes parece enigmático, quando ele diz: muito dos primeiros serão os últimos, e muito dos últimos serão os primeiros. Ora, quem eram os primeiros na época de Jesus? Quem eram os últimos na época de Jesus? Ora, os primeiros, né? A gente vê muito isso relatado, os primeiros do banquete, né? O que chegava, Jesus chama atenção: olha, cuidado quando a gente senta no lugar dos primeiros, porque você pode depois ser mandado para um outro lugar no banquete. Os primeiros eram os ricos, poderosos, né? Aqueles que eram os, de certa maneira, tidos como abençoados de Deus até então. E os últimos? Os últimos, né, eram os deficientes, os doentes, os pobres, os miseráveis, as prostitutas, né? Era aquela pequena viúva lá do final que deu, não tinha nada para dar, não tinha nada, pobre, 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 deu a última moedinha que não valia, né, de muito pouco valor, né? Mas ela deu tudo o que tinha. Enfim, eram aqueles pobres, os pequenos, os miseráveis, né? Os pecadores, os sofredores, né? Aqueles que eram olhados com certo preconceito, né? Com um olhar que os diminuía, que não podiam entrar no templo por suas doenças, por suas deficiências, etc. E nós hoje? Como é que nós nos comportamos? Será que nós fazemos a primeira pergunta, né, que os discípulos fizeram, que é o seguinte, né? Então, quem poderá salvar-se? Quem, na nossa visão, pode salvar-se? Quem chega ao reino dos céus? Quem chega de modo mais fácil ao reino dos céus em relação a outros? O que na nossa vida nos aproxima desse reino e o que nos afasta desse reino? Fica essas perguntas. A segunda é a questão que o Pedro levanta, né? Nós largamos tudo e te seguimos. E o que vamos receber? A questão da recompensa. Qual será a recompensa que a gente pensa que Deus vai nos dar? Qual a recompensa de seguir Jesus? Será que a gente está com essa mesma visão que domina muita gente aí, de que seguir Jesus significa que Jesus não vai nos transformar em ricos, né? Em homens poderosos, em pessoas ricas? Essa é uma mentalidade que está muito disseminada. Algumas denominações, inclusive, que se dizem cristãos, pregam essa teologia da prosperidade. Mas nós estamos vendo aqui que não foi isso que Jesus pregou. A novidade de Jesus era exatamente o contrário, né? É a dificuldade que possuem os ricos de entrar no reino dos céus. Portanto, né, e que os primeiros seriam os últimos e os últimos seriam os primeiros. E que a vida eterna é a grande recompensa que Jesus nos promete. Será que nós temos preconceito contra os últimos de hoje? Quem são os primeiros de hoje? Quem são os últimos de hoje? Fica para você pensar e meditar. Terminando, então, nós vamos pedir a Deus, né, que nos dê a sua força. A sua força para termos coragem de viver a novidade de Jesus, que é radicalmente contra a teologia da retribuição, né? Que não mostra que ricos são os abençoados e pobres são os amaldiçoados. Que Ele nos fortaleça e nos dê essa coragem. Senhor Deus Pai de bondade e misericórdia, dai-nos, Senhor, misericórdia pelas inúmeras vezes que nós entendemos que a Tua salvação significa que nesse mundo Tu vais nos
premiar com inúmeras riquezas. Dai-nos, Senhor, a tua misericórdia pelos nossos preconceitos em relação aos últimos do nosso tempo, aos deficientes, aos doentes, aos pecadores públicos, aos invisíveis, né? Aos que sofrem, aos pequenos, aqueles que são diferentes de nós. Dai-nos, Senhor, a força do teu Espírito, para que com coragem nós possamos te testemunhar, seguindo o que nos ensinas, seguindo o que nos dizes, que é na vida eterna que nós devemos olhar o teu reino e ajudar a construção do teu reino. Nós te pedimos, Senhor, força e sabedoria, para que possamos um dia estarmos junto do teu trono, junto de ti, na sua glória. Que assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, quem for ver isso em outro horário, a todos das comunidades da paróquia de São José de Vespasiano. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.